Olá, bem-vindo novamente ao meu canal e a este vídeo. Espero que esteja gostando desta série das etapas do Apocalipse. Chegamos à metade dos 7 anos de tribulação na Terra. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos, o calendário, as festas religiosas e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos, ou 2 tempos, e meio tempo. O tempo era a forma de dizer ano. Aqui, a profecia de Daniel fala claramente do anticristo, que tentará mudar até mesmo a organização do calendário, das datas festivas e oprimirá os santos por 3 anos e meio. Já comentamos no vídeo das 7 trombetas que na metade da tribulação se inicia uma perseguição ferrenha aos judeus e aos santos ou convertidos. O povo de Israel foge para o deserto e Satanás é expulso definitivamente do céu. A mulher, a nação de Israel, fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Ou 3 anos e meio. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A besta, o anticristo, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, os últimos 3 anos e meio da tribulação. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana, os 7 anos. No meio da semana, ou na marca dos 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Esses textos nos fazem concluir que o anticristo virá em paz na primeira metade dos 7 anos da tribulação, mas na metade do período, Satanás é expulso do céu e com grande raiva ele possuirá o corpo do anticristo, fará o sacrilégio terrível no templo recém-construído. Talvez entrando na área do Santo dos Santos e se proclamando Deus, e começará a grande perseguição aos santos e judeus, o povo de Deus. Então, o que muita gente não se dá conta é que neste momento 3 anjos aparecerão nos ares fazendo pregação, para que todos possam ver e saber o que virá a acontecer. O primeiro comunicado é o seguinte: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, todo mundo vai ouvir as palavras deste anjo em sua própria língua. Está admoestando para adorarem apenas a Deus e não ao anticristo, porque senão irão sofrer os juízos de Deus. Depois vem o segundo comunicado. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui ele está profetizando a queda da cidade da Babilônia, que será a sede do governo do anticristo, que levou a quase todos a idolatrarem a outros deuses. E por fim, o terceiro comunicado é um aviso mais incisivo. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas para todo sempre. Para todos os que adoraram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Tem como ser mais claro do que isso?
Esse momento deve ser o dia da implantação da marca da besta na humanidade, e tem essa advertência sendo dada por um anjo nos ares. Fala claramente que quem tiver a marca sofrerá por toda a eternidade. Como pode ninguém dar bola para isso? Incrível, né? A que ponto o povo está cego? Até aqui foi uma preparação para os 7 últimos juízos de Deus, as 7 taças. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e, em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Aqui João está vendo todos os remidos no céu, aqueles que foram mortos no período da tribulação por não aceitarem adorar ao anticristo e receber a sua marca. Por isso, acredito que as taças serão derramadas no final da grande tribulação, pois envolve pessoas que não aceitaram aderir à sua marca. E como todos estavam de branco com adereços de ouro, daí sua aparência de um mar de vidro misturado com fogo. E cantavam a canção de Moisés. Essa canção foi cantada pelo povo logo após a passagem pelo Mar Vermelho e representa a sua libertação dos egípcios. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Chegamos então ao derramamento da primeira taça. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Aqui já começa logo de cara o sofrimento dos adoradores do anticristo. É importante deixar claro que a aceitação da marca é uma opção consciente de cada pessoa, e quem a receber não terá mais salvação. Mas quem não a aceitar, acreditando em Deus, não passará por este juízo. Essas úlceras malignas fazem alusão à 6ª praga do Egito e também às feridas de Jó e do mendigo Lázaro. Já com relação à segunda taça, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Mostramos que na segunda trombeta morreram 1/3 dos animais marinhos, mas aqui morreram todos os demais que restaram. Acaba com a vida marinha e a água do mar. Imagine como será o estado de putrefação de toda a vida marinha, no mar e nas praias. Também faz alusão à primeira praga do Egito. Mas para o final da visão em Apocalipse, João escreveu que tudo teria que ser refeito e deixa claro que o mar foi condenado. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Assim, se você gosta de praia e de mar, aproveite agora, porque não haverá mais no futuro. Com relação à terceira taça, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Esse aqui é o juízo em retribuição ao clamor das almas no 5º selo, e mencionado também na 7ª trombeta. Porque o anticristo tirou sangue de muitos santos, agora Deus dá para ele beber e se banhar em todo este sangue derramado. Também faz alusão à primeira praga do Egito.
Entendem a gravidade deste juízo? A partir de agora, todo mundo fica sem água para beber. Com relação à quarta taça, o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Isaías também já havia profetizado sobre isso. Assim diz o Senhor: por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. E Paulo também ratifica isso, citando esse trecho de Isaías. Pois está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Deus estava exigindo que os ímpios se arrependessem e confessassem que Ele é o único Deus. Mas até aqui, sem sucesso. Imagine então as pessoas sem água e com um calor causticante queimando. E com relação à quinta taça, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Esse juízo foca no reino do Anticristo, especialmente nas 10 nações que o apoiam, porque ele próprio se declarou Deus. As feridas da primeira taça ainda estão fazendo efeito e pioram com essa escuridão. E também existe semelhança com a 9ª praga do Egito. Com relação à sexta taça, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Saem então demônios das bocas da trindade satânica e vão convencer aos líderes das nações que apoiam o Anticristo para vir tentar destruir Israel na batalha do Armagedon. O rio Eufrates é o mais longo da Ásia Ocidental, com 2.800 quilômetros de comprimento. Nasce na Turquia e passa pela Síria e Iraque. Junto com o rio Tigre, esses rios definem os limites da Mesopotâmia, onde deverá estar a nova cidade da Babilônia. Existem muitas barragens nesse rio, e basta que fechem algumas para o rio começar a secar. Mas nem é preciso muito isso. Essa reportagem do ano de 2009 fala que o rio está secando. A questão é que com o aquecimento do sol na quarta taça, a neve e as geleiras dos topos dos montes, como o Ararat na Turquia, devem derreter e inundar a bacia do Eufrates e boa parte do mundo, e assim será necessário fechar as barragens ou elaborar uma forma de reduzir o volume das águas do rio. De qualquer forma, sobrenaturalmente ou não, este será o caminho para os milhões de soldados que virão da terra mais oriental. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Todos precisam estar vigilantes para a volta de Cristo, como o soldado com a armadura vestida. E com relação à 7ª taça, o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito! Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Esse será então o maior terremoto da história, devendo movimentar as placas tectônicas que existem sobre a crosta terrestre.
Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. O relevo, a topologia da terra mudará, e além disso haverá uma chuva de granizos enormes, com cerca de 35 quilos cada um deles. É a consumação dos juízos de Deus e precede a segunda vinda de Cristo para a terra. Jesus, inclusive, já tinha falado que os juízos de Deus nos anos de tribulação estariam mais curtos, porque senão todos morreriam. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, penso que se trata mais especificamente desses juízos das 7 taças, concentrados mais no final da grande tribulação. Se ocorressem por mais tempo, dificilmente alguém sobreviveria. E sabemos que existirão crentes que sairão vivos dos 7 anos de tribulação e entrarão vivos no milênio. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Resumindo então os juízos das 7 taças. A primeira taça derramada traz feridas malignas ou úlceras, um grande sofrimento nos portadores da marca da besta. A segunda taça traz o mar transformado em sangue, ou resulta uma morte de toda a vida marinha. A terceira taça, os rios são transformados em sangue, e a morte da vida dos seres de água doce e sem água para beber. A quarta taça traz um sol com calor intenso, e os homens são queimados pelo forte calor. Na quinta taça existe a escuridão nas nações do Anticristo, e trazendo uma dor das úlceras aumentada. Na sexta taça ocorre a seca do rio Eufrates, preparando um caminho para o Armagedon. E na sétima taça ocorre um grande terremoto e uma chuva de granizos enormes, com uma alteração da topologia da Terra e cidades destruídas. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo e tenha te mostrado que essas 3 séries de juízos de Deus serão terríveis para quem ficar aqui na Terra nos 7 anos de tribulação, e que só irão piorar. É incrível que Deus sempre tenha advertido as pessoas sobre seus juízos. Inicialmente ele mesmo falava com alguns, depois por meio de profetas no Velho Testamento, depois enviando Jesus, depois pelos discípulos, pela igreja formada, pela Bíblia, pelas 2 testemunhas, pelos 144.000 selados e até por anjos no céu. E mesmo assim, as pessoas não acreditam em sua palavra e não dão o braço a torcer, tendo que passar por todo esse sofrimento que virá. Não seja mais um desses incrédulos e ímpios. Entregue sua vida e seu caminho ao Senhor para não permanecer na terra no momento do arrebatamento. Avalie sua vida. Não perca as próximas etapas do Apocalipse nos meus próximos vídeos. Obrigado por assistir e dê o seu like se desejar.